3 candidatos estão na disputa pelos 65 novos carros de combate do Exército Brasileiro. O sueco chegou de navio, com o canhão de 120 mm apontado para o teto do pavilhão e o financiamento nos moldes do Gripen. O turco-italiano chegou com a mesma torre que já roda no Centauro 2, dentro dos quartéis brasileiros. E o terceiro chegou com o menor preço, a maior oferta de transferência de tecnologia e a pergunta mais difícil de responder. A China entrou nessa disputa, e ela não veio a passeio. Para entender o que a Norinco colocou na mesa para o Brasil, é preciso entender primeiro o que é o VT-4 e o que ele definitivamente não é. O tanque de elite da China é o Type 99A, 55 toneladas, motor de 1.500 cavalos, sistemas de armas classificados, desenvolvido para uso exclusivo do Exército de Libertação Popular e nunca exportado para ninguém. O VT-4 é outro projeto. Foi concebido do zero para o mercado externo, incorpora a mesma filosofia do Type 99A. O carregador automático tipo carrossel, a blindagem reativa, o sistema de tiro com capacidade de engajar 2 alvos em sequência, mas com peso menor, manutenção mais simples e custo de operação compatível com países que não têm a estrutura logística do exército chinês. Não é uma versão degradada, é um projeto próprio, pensado para competir de igual para igual no mercado mundial. Tailândia, Nigéria e Paquistão já operam o VT-4. O Paquistão, que tem um dos programas blindados mais exigentes da Ásia e avalia equipamento com critério real de guerra, escolheu esse tanque. Bangladesh está em negociação. Não são países que compram blindado por diplomacia, compram porque precisam do veículo em campo. O que a Norinco apresentou ao Exército Brasileiro não é o VT-4 padrão. Mas para entender o que foi adaptado, primeiro precisa entender o que está por baixo dessa adaptação. O VT-4 é um tanque de terceira geração com canhão de alma lisa de 125 mm alimentado por carregador automático tipo carrossel. O mesmo princípio dos tanques russos, mas com eletrônica própria. Esse carregador permite disparos sequenciais sem interromper o movimento do veículo, com até 8 projéteis por minuto. O armamento opera com 3 tipos de munição: projéteis cinéticos perfurantes de alta velocidade, cargas ocas anti-carro e mísseis guiados anti-tanque, disparados diretamente pelo cano. O mesmo cano que dispara os outros projéteis, sem lançador separado. Alcance efetivo contra alvos blindados de até 5 km com os mísseis. A proteção combina blindagem composta na torre e no casco com painéis de blindagem reativa explosiva FY4, que detectam e neutralizam cargas ocas antes da penetração. A estimativa de resistência frontal chega à faixa de 700 mm equivalente, o que coloca o VT-4 no mesmo patamar de proteção dos principais tanques ocidentais em serviço hoje. O sistema de controle de tiro é onde o VT-4 se separa dos tanques mais antigos. O comandante e o atirador operam com miras independentes. O comandante identifica o próximo alvo enquanto o atirador ainda está engajando o anterior. É a capacidade caçador-assassino. 2 alvos em sequência sem parar, sem reposicionar, sem perder tempo. Os sensores térmicos e o telêmetro laser permitem engajamento noturno e em condições de fumaça ou poeira, que são exatamente as condições reais de combate. Motor diesel V12 de 1.200 cavalos, 70 km por hora em estrada, autonomia de 500 km, um tanque que pesa 52 toneladas e se move como isso, rápido o suficiente para operar junto à infantaria mecanizada, pesado o suficiente para aguentar o que vier na frente. Agora, o que a Norinco adaptou para o Brasil. Na versão original, o canhão de 125 mm é padrão russo, incompatível com a cadeia de munição que o Exército Brasileiro já opera. A Norinco respondeu com 2 opções: adaptar um canhão de 120 mm padrão OTAN na torre existente ou integrar diretamente a torre Leonardo Hitfact Mk2, a mesma que equipa o Centauro 2, já em serviço nos quartéis brasileiros, a mesma do Tupar turco. Escolhendo essa segunda rota, o Brasil teria comunalidade de torre, munição e cadeia de manutenção entre 3 sistemas simultaneamente. A proposta ainda prevê redução do peso para a faixa entre 42 e 45 toneladas, ajustes para a operação na Amazônia e terrenos irregulares, e mais de 70% de transferência de tecnologia com fabricação progressivamente nacional. O preço estimado fica entre 6,5 e 7 milhões de dólares por unidade, abaixo dos concorrentes ocidentais. E a China ainda colocou na mesa o VN-20,
um veículo de combate de infantaria pesado derivado do mesmo chassi do VT-4, como solução para o programa de substituição dos M113, resolvendo 2 programas com uma única família de plataforma. O VN-20 é um candidato direto a essa disputa e vamos dedicar um vídeo exclusivo a ele em breve aqui no canal, dentro da série do subprograma VBC-FUS. A questão que nenhum catálogo técnico responde é esta: o Brasil quer ser operador de tanque chinês? Não é uma pergunta retórica, é a pergunta que o alto comando precisa responder antes de assinar qualquer contrato. Porque comprar o VT-4 não é só comprar um blindado. É construir uma relação de dependência de longo prazo com Pequim em um componente crítico da soberania terrestre brasileira. Peças de reposição, atualizações de software de controle de tiro, evolução do sistema de armas, suporte técnico de campo. Tudo isso passa pela Norinco, que é uma estatal subordinada ao Estado chinês. A aproximação militar entre Brasil e China avança de forma concreta. Em 2025, pela primeira vez na história, o Brasil designou um general como adido de defesa em Pequim, e o pacote oferecido por Pequim vai muito além do VT-4, incluindo infantaria, obus e outros sistemas. É uma oferta montada para criar uma relação de décadas, não para fechar uma venda. Escolher o VT-4 significa responder a uma pergunta que nenhum dos outros candidatos coloca: com quem o Brasil quer se alinhar estrategicamente na próxima geração de sua força terrestre? O preço aparece no contrato. O custo geopolítico, não. Essa foi a série completa dos candidatos ao novo MBT do Exército Brasileiro. Vimos o Tulpar com a torre que o Brasil já conhece, o CV-90-120 com o canhão pesado numa plataforma leve e agora o VT-4 com o melhor preço e a maior pergunta geopolítica da disputa. A decisão ainda não foi tomada. O programa começa em 2028 e o Exército sabe que escolher um tanque é escolher um parceiro para as próximas décadas. A série dos MBTs fecha aqui, mas o programa de forças blindadas tem um segundo capítulo que ainda não contamos. O programa VBC-FUS, a substituição dos M113, e já tem candidato forte nessa disputa, com um nome alemão e uma visita oficial registrada. Esse é o próximo episódio. Inscreva-se no canal, deixa o like e ativa o sino. Até o próximo vídeo.